Boa tarde. Vamos iniciar então nossa aula de hoje, continuando o conteúdo do capítulo 24 do Halliday volume 3, sobre potencial elétrico. Sobre a lista de exercícios de vocês eu ainda não corrigi, tá bom? Pretendo corrigir muito em breve, então vamos continuar aqui com esse assunto. E aí, só uma coisa, vou passar só mais 2 avaliações, porque senão vai ficar mais pesado para vocês e para mim também. Então vai ser a próxima avaliação vai ser capítulo 24, que é esse aqui, 25, 26 e 27, que é basicamente então potencial elétrico e circuitos. Os 3 capítulos que vêm depois desse aqui são só sobre circuitos, então vai ser isso. Próxima avaliação, potencial elétrico e circuitos. E a última avaliação com a parte de eletrodinâmica lá, que são os 4 capítulos seguintes. Então a gente faz isso em início de junho, primeira, segunda semana de junho, para depois ter a substitutiva. E essa próxima aqui eu vou passar assim que terminar esses próximos 3 capítulos. Então vai ser mais ou menos esse o andamento da nossa disciplina daqui até a conclusão dela. Bom, então continuando aqui os cálculos envolvendo potencial elétrico, nós temos que essa daqui é a fórmula geral, que serve para qualquer distribuição de carga, né? 1 sobre 4πε0 dq sobre r, onde r é a distância entre o ponto que localiza essa carga dq e o ponto P aqui onde a gente vai medir o campo. Então, como nesse exemplo aqui do disco carregado lá do livro, que é o que nós vamos fazer agora, se trata de uma distribuição superficial, aí nós usamos essa expressão aqui, d sigma dA. Aliás, dq dA. E isso permite a gente reescrever o dq como sendo sigma dA. Então, em 2 dimensões, a gente tem essa fórmula, que é a fórmula geral para 2 dimensões aqui, que é 1 sobre 4πε0 sigma dA sobre R. E a integral é feita em toda a superfície onde está distribuída essa carga que gera esse potencial. Aqui nós vamos fazer do mesmo jeito como está feito lá no livro, que ele se aproveita da simetria aí do círculo para transformar esse dA numa integral de uma única variável. Então, esse dA é a área dessa parte vermelha, essa parte laranja aí da figura, esse círculo laranja aqui que eu estou pintando, né? E esse disco vai ser separado então nesses setores circulares, sendo que cada um desses setores circulares vai ter uma medida dr', R maiúsculo aqui, ok? E vai ter um comprimento que é 2 vezes π vezes esse raio, porque é um círculo. Então a gente faz uma aproximação aqui para dizer que essa área desse setor circular é como se fosse a área desse retângulo aqui que eu pintei de laranja, aqui embaixo, do lado esquerdo. E a área desse retângulo é 2πr dr', tá? Na verdade tem uma justificativa mais rigorosa para isso, mas a verdade é que esse argumento aqui dá certo, dá o mesmo resultado que fazer o argumento rigoroso, né? Então a gente faz igual está no livro, desse jeito mais simples. Então a gente precisa identificar quem é esse dA. Já temos aqui o dA. Boa tarde. Já temos o dA e aí precisa identificar o sigma, que é a densidade superficial de carga, e o R, que é a distância entre esse ponto
aqui desse anel até o ponto P lá em cima, onde se calcula o campo. Então, o dq fica 2π dr', como nós vimos, é o dA, vezes sigma, onde esse sigma é constante. E aí, o R vai ser essa distância que está desenhada aqui na figura, essa distância bem aqui, tá? E aí a gente faz um triângulo retângulo aqui, olhando para a figura anterior, em que a gente pode dizer que a medida aqui da diagonal não, da hipotenusa mede R, a altura mede Z e o raio mede R', que é variável. O R' varia de 0 até R, que é o raio do disco, certo? Então, desse modo, substituindo isso tudo, a gente tem essa integral aqui embaixo, V igual a 1 sobre 4πε0, integral de 2πr' dr' sigma sobre raiz de z quadrado mais r ao quadrado, onde essa raiz veio justamente aqui desse triângulo, aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa. Aí aqui uma observação que é importante para vocês, não que o resto não seja, né? Mas é nos exercícios que eu vou passar na lista, eu vou pedir, calcule o campo gerado por um disco carregado a uma altura z, tudo igual aqui, tudo igual, exceto por uma coisa, tá? Então vai ser o mesmo cálculo até aqui, até esse ponto é tudo igual. Daqui para cá vai ser diferente dos exercícios, tá? Porque eu vou dizer assim, dado que sigma é não sei o que, então poderia ser, dado que sigma é igual a, sei lá, sigma 0 mais r, vezes sigma 1, algo assim, r', né? Certo? Ou, sei lá, sigma igual a sigma 0 mais r ao quadrado, sigma 1, onde esse sigma 0 e sigma 1 são constantes. Tá? Então, eu vou pedir assim nos exercícios. Vou dar outras formas para esse sigma, para vocês calcularem aqui essa integral. E calcularem com isso o potencial. Ok? Então, uma observação importante aí para vocês a respeito dos exercícios. Mas isso eu ainda vou montar essa lista. Então, a ideia é que essa passagem aqui não vai valer nos exercícios que eu vou pedir. Porque essa daqui só vale quando o sigma é constante e ele sai da integral. Então, voltando aqui para o nosso caso, o sigma é constante, ele sai da integral. Né, o π cancelou aqui com este. Foi cancelado aqui com esse outro. E aí ficou essa integral para resolver, de 2r' dr' sobre z quadrado mais r' ao quadrado elevado a meio. Aí aqui essa integral a gente pode fazer de um jeito... Desculpa. Fazer de um jeito simples. Assim. A gente faz uma mudança de variável, né? A mudança de variável que vocês vão ter que fazer lá, talvez não seja essa mesma aqui, talvez seja outra. Como eu comentei no caso dos outros exemplos. Tá? Mas nesse caso aqui, essa é a mudança de variável que tem que fazer. Com isso, o du fica 2r' dr', que é exatamente o que estava aqui em cima. Então, o que estava lá em cima é o du. E embaixo fica u, que é esse r quadrado mais l' quadrado, elevado a meio, né? Então, fica a integral de du, u elevado a meio. Essa integral, ela é tabelada, né? Então, ela dá... eu pulei um passo aqui, né? Tem que ser aqui para baixo agora. Então, a gente escreve isso como sendo u elevado a menos meio para ficar na forma integral de u elevado a n dx, du, que é tabelada, que dá u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Certo? Mais uma constante que não vai interessar aqui, porque a gente vai botar limite de integração e a constante de integração não vai fazer diferença.
Então aqui fica U elevado a N mais 1, que N nesse caso é menos meio, tá? O N ali do lado é menos meio. Então fica U elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Que fica U elevado a meio sobre meio, que é 2 raiz de U. Então essa integral dá 2 raiz de U. A gente substitui o U de volta. Fica 2 raiz de Z2 mais R' quadrado. Substituindo lá na fórmula que a gente tinha, né? Que era justamente sigma sobre 4ε0 vezes a integral. Só que essa integral é calculada no disco inteiro. É para varrer o disco. Então, para varrer o disco é de R' igual a zero até o raio do disco inteiro. Ou seja, o R' varia de 0 até R. Calculando ele no R, dá esse primeiro termo aqui. Né? Só substituir R' por R. No segundo, substituir R' por zero, fica a raiz quadrada de Z ao quadrado, que é Z, na parte de cima do disco. Então, com isso a gente tem. E o 2 cancelou aqui com 4, né? Ficou 2 embaixo. Então, esse daqui é o potencial do disco carregado, calculado conforme descrito lá no nosso texto, que é uma maneira bem mais simplificada do que usar uma integral dupla, coordenadas cilíndricas, etc. Certo? E nos exercícios vai ser a mesma coisa, só que com sigma não constante. Se o sigma não é constante, esse potencial não vai ser a mesma coisa aqui. Ele não vai ser isso aqui. Tá? Então, nos exercícios não adianta só substituir o sigma aqui, que não vai dar certo. Tem que substituir o sigma bem aqui, ó. Bem aqui. Aqui é onde eu vou circular aqui. Aqui tem que substituir o sigma. Nos exercícios que eu vou passar. Ok? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo aí. Vamos ver agora como é que fica o campo elétrico a partir do potencial. Porque o que nós fizemos aqui foi o contrário. Calculamos o potencial partindo do campo elétrico através de uma integral. E como já era de se esperar, o inverso disso é uma derivada, mas não é qualquer derivada, é um gradiente. Né? Então, a expressão que a gente tem para calcular o campo a partir do potencial é essa daqui. O campo é igual a menos o gradiente do potencial, o campo elétrico. É menos o gradiente do potencial elétrico. Ok? E aí, como é que a gente chega nisso? Bom, como a força elétrica é uma força conservativa, ela é igual a menos o gradiente da energia potencial. Nesse caso, a energia potencial elétrica. Depois, a definição de potencial é de que ele é dado por essa expressão aqui. Ou seja, ele é energia por carga. Mas aí, se a gente passa a carga multiplicando, a energia ela é carga vezes potencial. Então, se a gente se junta essas duas expressões, aqui, nessa primeira, né? Aliás, junta isso com o fato de que a força elétrica também é dada por carga vezes Z, né? Porque isso aqui nada mais é do que a definição de campo elétrico que a gente deu, né? Que é força elétrica sobre carga. E a definição de potencial, analogamente, energia sobre carga. Então, substituindo essas duas lá na primeira aqui, que é da força conservativa, a gente fica com essa igualdade aqui. Então, força elétrica é menos gradiente da energia elétrica, energia potencial elétrica. Só que aí a gente joga essa aqui bem aqui e essa primeira bem aqui. Então fica simplesmente cortar essa carga com essa carga
e aí o campo elétrico dá a expressão que está lá em cima, menos gradiente do potencial. Então vejam que na verdade isso daqui é simplesmente uma versão do que a gente já tem, né? É uma versão, digamos assim, por unidade de carga dessa relação aqui que já era conhecida, que é uma consequência da força eletrostática ser conservativa. Então, para não ficar trabalhando com carga teste, a gente divide tudo por uma carga teste e usa só campos. A gente usa o campo escalar aqui, que é o potencial elétrico, e o campo vetorial, que é o potencial elétrico, o campo elétrico, certo? E assim a gente, dado qualquer V, a gente pode calcular o E a partir dele, só que tomando menos o gradiente. E aí, também vou botar como exercício para vocês calcular o campo a partir do potencial, em alguns exemplos, né? E aí cada sistema de coordenadas vai ter a sua expressão, seu jeito de calcular esse gradiente, né? E para não atrapalhar vocês, eu já coloquei aqui nesse slide tudo que vocês vão precisar para esse cálculo, que é a fórmula nesses três sistemas de coordenadas que são os que eu vou pedir na lista. Então, em coordenadas cartesianas, o gradiente é esse vetor aqui, derivada em relação a x, i chapéu, derivada em relação a y, j chapéu, derivada em relação a z, k chapéu, que é a mesma coisa que x chapéu, y e z. Tanto faz. Então, o gradiente em coordenadas cartesianas ele é bem simples e bem simétrico, né? Já em coordenadas cilíndricas, onde aqui nas coordenadas cilíndricas a gente vai ter esse ângulo que varia de 0 a 2π. Faltou eu dizer isso, né? Aqui o φ varia de 0 a 2π se der uma volta inteira. Bom, mas como a gente não vai integrar, não vai influenciar isso também. O z que dá altura, só um instante. Pois é. Em coordenadas cilíndricas, r, φ e z, o gradiente é isso aqui, derivada do potencial em relação a r, r chapéu. Componente φ vai ser 1 sobre r, derivada de v em relação a φ. E a componente z, derivada de v em relação a z. Então tem uma sutil diferença aqui em relação às coordenadas cartesianas. Nas coordenadas esféricas, que vai ter agora dois ângulos, um que varia aqui no plano x, y, e o outro que varia aqui em relação ao eixo z, que é o θ, o gradiente fica assim, dv dr r chapéu, a componente θ vai ser 1 sobre r dv dθ, e finalmente a componente φ vai ser 1 sobre r seno θ dv dφ. Tá? Então, para cada exemplo vai ter uma expressão dessa. Exemplo 1. Vamos calcular o campo elétrico da carga pontual a partir do seu potencial, apenas por uma questão de exercício mesmo para a gente fazer. Só para servir de exemplo. Então, dado esse potencial aqui que é conhecido, da carga pontual de carga Q, a carga pontual Q situada a uma distância R do ponto onde se calcula esse potencial, encontre o campo elétrico. Então, para encontrar isso, a gente tem que usar coordenadas esféricas, porque essa carga pontual ela gera um campo que tem uma simetria esférica. Então, a gente vai usar coordenadas esféricas. E aí, percebendo que o V, na verdade, é um V que só depende de R, percebendo isso,
a gente percebe que a derivada em relação a θ vai ser zero, e em relação a φ vai ser zero também, como eu anotei aqui do lado, né? Na verdade, já está tudo isso aqui. Como ele só depende de R, as derivadas em relação a θ e φ vão ser zero. Então, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, vai ficar só esse primeiro. Então, o gradiente vai ser essa derivada parcial em relação a R e R chapéu. Calculando isso, né, a gente vai ter E igual a menos esse gradiente, então fica menos dV dr R chapéu. Fica menos ddr do V, que a gente substitui bem aqui, esse aqui é o V. E essa derivada vai dar menos 1 sobre R ao quadrado, essa derivada de 1 sobre R. Tá? E o resto é constante. Então fica menos isso, menos 1 sobre 4πε0, vezes menos Q sobre R ao quadrado, ou seja, o campo elétrico resulta isso aqui. 1 sobre 4πε0, Q sobre R2. Que nada mais é do que a lei de Coulomb. Isso está aqui junto com isso. Da lei de Coulomb. Então é simplesmente o que a gente já sabia, mostrando que de fato tem uma equivalência nesses processos, de obter o E a partir do V e o V a partir do E. Em coordenadas cilíndricas agora. Cilíndricas. Aqui eu tinha escrito errado, é φ. V de Rφ igual a V0 cosseno φ, mais o zero sobre R2. Calcule agora esse gradiente, para calcular esse campo elétrico aqui no final. Tá? Então aí, como é coordenadas cilíndricas, é muito o mesmo processo, né? A gente vem aqui e vê qual é a expressão do gradiente em coordenadas cilíndricas, que eu vou deixar aqui nesse slide para vocês verem. Então, a expressão fica essa aqui, de cima. Então, percebam que, na verdade, esse potencial que foi dado, ele depende explicitamente do ângulo φ e da distância r, mas ele não depende da altura z. Então, essa derivada em relação a z vai ser zero. Por isso que esse último termo aqui não vai ter. Então, fica só esses dois primeiros. E aí, esses dois primeiros eu calculo essas derivadas, né, e substituo aqui no campo. Então, o campo vai ser menos o gradiente do potencial. Não esqueçam desse menos, né, que pode ser um problema. Se vocês esquecerem, vai estar errado o resultado. Ele não é o gradiente. Eu vou dar a expressão do gradiente, mas o campo é menos esse gradiente. Então, fica... Boa tarde. Então, fica menos a derivada em relação a R, R chapéu, da fórmula do gradiente aqui, e o menos da equação que relaciona E e V. Mais 1 sobre R derivada em relação a φ, φ chapéu. Então, fica E igual a menos ddr. Substituímos o V, que foi dado lá em cima no problema, aqui. Esse aqui vai ser o V. E substituímos aqui na derivada do φ também. Fazendo isso, fica a derivada em relação a R de qualquer coisa que só tem φ, são variáveis independentes. É tipo a derivada de x em relação a y, vai dar zero. São variáveis independentes. Tá? Então aqui a derivada desse cosseno é zero, e aqui no outro termo a derivada do 1 sobre R2 é zero, porque eu vou derivar em relação a φ. Então o primeiro fica menos o zero vezes a derivada de 1 sobre R2, que vai ser menos 2R a menos 3, vezes o R chapéu. Menos 1 sobre R, derivada de V0 cosseno φ, então fica menos 1 sobre R, V0, que é constante, vem para cá. Derivada do cosseno é menos seno. Então, só arrumando aqui, fica 2 o 0 sobre R3, R chapéu, mais V0 seno φ sobre R, φ chapéu. Então, esse aqui é o potencial, o campo elétrico a partir do potencial. Ok? É isso.
Alguma questão, pessoal, no que foi discutido até agora? Alguma dúvida? Bom, se tiver, só me perguntar. E aí eu vou passar uns exercícios assim também, tipo esse aqui. Coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Bom, energia potencial de um sistema de partículas é o nosso próximo tópico. Eu estou tentando seguir o máximo possível o livro. Vou apenas acrescentar, às vezes, algumas coisas que lá não tem muito. Tudo bem. Então, a energia potencial ela é um conceito diferente do conceito de potencial. O potencial é um campo gerado por uma partícula ou por um sistema. A energia é um número associado a um sistema. É uma coisa diferente. Na verdade, é um número associado a uma configuração do sistema, ou seja, vamos pensar num caso mais específico. Nesse aqui, por exemplo, tem duas cargas, Q1 e Q2. Elas formam um sistema de duas partículas, né? Elas formam um sistema de duas partículas. Então, a esse sistema nós podemos associar uma energia que vai ser uma energia potencial elétrica, né? Que vai ser igual a carga, digamos a carga dessa aqui, vezes o potencial gerado por aquela ali, tá? Então a carga Q2 ela gera um potencial no espaço, que é um campo escalar, e aqui nesse ponto que está uma certa distância dessa carga que está gerando esse potencial, se eu posicionar outra carga nesse lugar, vai ter uma energia, esse sistema, que vai ser essa carga vezes esse potencial. Então é muito parecido com a ideia da força igual a carga vezes potencial. Muito parecido, só que agora esse aqui era vetorial, né? E esse daqui é escalar, tá? Então com isso essa energia potencial toma essa feição aqui, tá? E agora se a Q1 for vista como fonte e a Q2 também como carga teste, então o potencial seria Q2, que é o teste, vezes o potencial gerado pela carga Q1. E tudo isso vai dar a mesma coisa, esses dois aqui vão ser iguais, né, por causa da expressão do potencial de uma carga pontual, que vai ser 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R12, que é a distância entre as duas. Então, multiplicando isso por Q2, a gente tem exatamente o que já está escrito aqui. Então, vai ficar Q2 vezes 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R12, que vai dar isso daqui. Então, isso tudo que eu estou falando são justificativas diferentes do porquê que a energia potencial desse sistema vai ser dada por essa expressão aí no centro da, da figura. Eu vou apagar aqui porque já está escrito ali do lado, então ia ficar redundante. Então é isso, pessoal. Esse é a energia potencial associada a um sistema de duas partículas carregadas. Energia potencial elétrica. Agora, se fossem duas, a gente simplesmente soma a energia potencial de cada sistema de duas partículas, né? Então a energia potencial total vai ser a energia de interação entre as partículas 1 e 2, mais a energia de interação entre as partículas 2 e 3, mais a energia de interação entre as partículas 3 e 2, né? São todas as possibilidades. Então, substituindo todas essas possibilidades aqui, agora a gente vai ter, né,
uma soma de três termos em que eu boto 1 sobre 4πy0 aqui em evidência, vezes a carga de uma vezes a carga de outra, dividida pela distância entre elas. Então, nesse primeiro termo aqui, é o produto da primeira carga pela segunda, dividido por R12, que é a distância entre as duas. Ó, que eu botei aqui do lado. R12 é a distância entre as duas. Como a gente viu nas primeiras aulas da disciplina, a distância entre dois vetores é o módulo da diferença entre eles. Ou de uma maneira mais geral, a distância entre as cargas I e J vai ser um Rzinho IJ, que é igual ao módulo da diferença entre as posições RI e RJ, certo? Então, como vai ser uma interação aqui 2 a 2, ou seja, por pares, então a primeira fica assim, a segunda fica Q2, Q3 sobre a distância entre elas, que é R2, 3, e a última Q3, Q1, ou seja, o resultado da interação entre a 3 e a 1. Então veja que não precisa botar Q1, Q3 também, porque é a mesma coisa. Aí eu estaria repetindo. E aí, tendo em vista essa expressão aqui do lado esquerdo para a distância entre os vetores, a gente pode finalmente escrever essa energia potencial como sendo esse somatório aqui, tá? Então esse é o... desculpa. Então essa é a energia potencial associada a esse sistema de três partículas. Onde, na verdade, essa soma aqui é o princípio da superposição, da energia, no caso. Agora, como curiosidade para vocês aqui, porque não está no livro, se vocês consultarem esse livro aqui, Teoria do Eletromagnetismo, volume 1, do professor Kleber Daum Machado, tem a expressão para energia potencial de um sistema de N partículas carregadas, cujas cargas são Q1, Q2, Q3, etc., até Qn. E a expressão dessa energia potencial é essa expressão gigante aqui no meio, tá? Não posso cobrar isso de vocês, né? Então eu vou pedir só sistemas de 2 e 3 partículas para vocês calcularem a energia potencial elétrica, certo? Mas quem tiver curiosidade, lá no livro do professor Kleber Daum Machado, no volume 1, no capítulo sobre energia potencial e potencial elétrico, ele discute essa expressão aqui. Apenas dá uma justificativa do porquê que aparece esse 8 aqui na frente em vez de 4, né? Que é o que estava aparecendo. É porque, na verdade, como aqui eu substituí tudo por um somatório, e a gente vai somar em I e depois somar em J, então lá vai aparecer Q5, aí mais não sei o que, até que vai chegar uma hora que vai ficar Q5, Q1. Então cada par vai ser somado duas vezes. E para compensar isso, a gente divide tudo por 2. Então dividindo por 2, se estava 1/4, a gente vai dividir por 2, vai ficar 1/8, né? Então é por isso que essa fórmula tem esse 8 aí na frente. Vou espirrar. Ok? Então fica como curiosidade para vocês, se um dia for preciso fazer um cálculo assim. E outra coisa, aqui também aparece esse I diferente de J, justamente porque não existe a interação entre a partícula 3 e a partícula 3. As partículas não interagem consigo mesmas. Então, se I fosse igual a J aqui, seria Q1, Q1, por exemplo, Q3, Q3. Isso não pode. Então, tem que excluir também essa diagonal.
Bom, isso daí foi o cálculo da energia potencial. Então, um sistema de partículas. Mais um tópico que a gente precisava cobrir lá do capítulo 24. E agora a gente vai fazer uma discussão sobre o potencial de um condutor carregado, porque nós não discutimos isso ainda, né? A gente tem que sempre levar em consideração que toda a nossa discussão ela precisa ser adaptada para dielétricos, que são os isolantes, e condutores, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, que dependendo se for um dielétrico ou um condutor, vai ter certas especificidades, né? Então, no interior de um condutor tridimensional, aqui, por exemplo, essa esfera, que é o exemplo usado no livro, vamos primeiro dizer o que acontece e depois o porquê, tá? Então, o campo elétrico ele pode ser calculado usando a lei de Gauss, aqui, e o resultado é esse que está aqui em cima. Então, o campo elétrico vai ser, que eu infelizmente escrevi errado, porque o gráfico do campo elétrico está embaixo, mas tudo bem. Então, esse campo elétrico aqui tem esse gráfico aqui de baixo, tá? O gráfico B. Então, esse campo elétrico é 1 sobre 4πε0 vezes a carga total da esfera carregada sobre R2. Se esse raio for maior que o raio da esfera, ou seja, se a gente tiver um ponto aqui fora da esfera, uma distância R que é maior do que o raio da esfera, tá? Se a gente tiver nessa situação, o campo é esse aqui. Mas se a gente tiver no interior da esfera, tem aqui num ponto qualquer aqui interior da esfera, difícil de ver aqui onde eu fiz, né? Um ponto aqui interior da esfera, para R menor que o R maiúsculo, esse campo vai ser simplesmente zero, isso é consequência da lei de Gauss. Agora, e o potencial? O potencial vai ser o gráfico A, o gráfico lá de cima, do lado direito. Mas antes disso, esse gráfico do campo elétrico aqui de cima, o gráfico B, tem esse aspecto aqui de baixo do lado direito. Então ele vai decrescer, como a gente pode ver. Ele decresce aqui a partir do raio da esfera, e dentro da esfera ele é simplesmente zero, tá? Então existe uma descontinuidade aqui no valor do campo. Ele é zero dentro da esfera, constante aqui na superfície, e depois ele decresce, seguindo como se fosse uma lei de Coulomb aqui do inverso do quadrado da distância, certo? Cai com 1 sobre R2, o campo elétrico. Então essa é a característica dele. Nulo no interior da esfera, constante na superfície, decresce com 1 sobre R2, se afastando da superfície, para fora da esfera. Então esse é o comportamento do vetor, do campo vetorial, né? Campo elétrico, aqui, onde a gente está vendo só o módulo dele, para simplificar a discussão. Por outro lado, se a gente olhar agora para o potencial, ele necessariamente ele tem essa expressão aqui. Tá? Então, ele vai decair com R, como mostra a figura, a partir desse raio igual a 1, que é o raio da esfera. Essa esfera tem raio 1. Nesse caso, como a gente está em unidades naturais, seria um raio de 1 metro, que é mais ou menos essa esfera que eu botei aí na imagem, né? Que é uma esfera condutora de raio 1 metro, mais ou menos isso. Então, esse potencial vai decair com 1 sobre R, como nós já calculamos, que é o potencial associado a esse campo aqui. Né? Se a gente calcular essa integral, vai dar 1 sobre R aqui. Então, esse potencial vai ser esse que está escrito aqui na parte de cima. Porém, o que acontece, essa é a parte mais interessante, que é o objetivo da nossa discussão aqui, é o que acontece aqui no interior da esfera, ou seja, o que acontece bem aqui, quando o raio R é menor que o raio da esfera,
que acontece com o potencial? Então, o potencial ele precisa ser constante. Isso é uma coisa, tá? Então, esse potencial ele é constante aqui no interior da esfera. Já vimos que ele cai com 1 sobre R fora da esfera, mas no interior da esfera ele é constante. Por quê? Porque se existisse diferença de potencial, a diferença de potencial significa que tem um campo elétrico, porque a diferença de potencial ela é menos a integral do campo elétrico num caminho, do ponto inicial ao final. Então, se essa variação fosse não nula, significaria que o campo elétrico variou lá dentro. Mas, como nós vimos aqui em cima e também quando estudamos lei de Gauss, o campo elétrico só pode ser nulo aqui dentro. Fora ele não é. Mas dentro da esfera ele é nulo. Então, lógico, não pode ter diferença de potencial. Porque senão significaria uma contradição com isso aqui. O que significa isso? Que o potencial precisa ser constante dentro da esfera. Tá? E por que ele tem esse valor? É porque ele precisa ser contínuo. E a única possibilidade dele ser contínuo e ser constante dentro da esfera é que ele se ligue justamente nesse ponto aqui do gráfico. Certo? Então a única possibilidade é que ele se ligue bem aqui nesse ponto onde ele vai passar a decair agora com 1 sobre R. Então é por isso que ele tem esse aspecto aqui. Para R menor que Rzão, ele vai valer 1 sobre 4π, Q sobre R, que é o valor dessa parte de cima calculada no raio R igual a R maiúsculo, que vai ser o potencial na superfície da esfera, porque justamente a superfície é o ponto que tem uma distância R igual a R. Ou melhor, Rzinho igual a Rzão. Certo, pessoal? Então é mais ou menos isso. Resumindo, o potencial vai ser constante dentro de uma esfera carregada. E essa constante é exatamente igual ao valor desse mesmo potencial na superfície desse condutor. E isso tem uma consequência muito interessante, que é chamada de gaiola de Faraday, onde aqui eu botei 2 exemplos. Tá? Então, aqui do lado direito tem 2 mulheres dentro de um condutor metálico, elas estão completamente dentro dele, e essas paredes estão em contato com o chão onde elas estão pisando, que é de metal, e o teto, que é de metal também. Ou seja, elas estão dentro de um objeto fechado, feito de material condutor, que no caso são metais. Que é exatamente a situação física equivalente ao que nós acabamos de discutir. Claro, aqui foi uma esfera, mas o raciocínio é o mesmo. O potencial vai ser nulo, o potencial elétrico vai ser nulo dentro dessa gaiola, chamada gaiola, né, de Faraday. A gente pode pensar nisso de outra forma também, ou seja, como essa casca onde elas estão é feita de material condutor e elas não são tão condutoras assim, mesmo, né? Então, qualquer excesso de carga vai escorrer pela própria gaiola até entrar em equilíbrio, né? E não para elas, que elas estão no interior, só se elas estivessem do lado de fora, né? Então é mais ou menos isso. O que significa que mesmo que passe uma tensão muito alta pela tal gaiola, ela vai ser distribuída de tal modo que quem está dentro vai continuar sentindo um campo elétrico nulo, ou seja, não vai levar choque. É por isso que ela consegue colocar a mão ali, onde está passando aquela centelha, e não levar choque. Simplesmente porque entre todos os pontos da mão dela que estão em contato com o condutor, não existe diferença de potencial, pelo fato justamente do material ser condutor, né? Então vejam que existe uma aplicação muito direta disso que nós estávamos discutindo, né?
E aí do lado esquerdo, é um exemplo do livro, onde uma descarga elétrica cai sobre um carro e tem uma pessoa dentro e a pessoa não sente nada. A ideia é a mesma, né? Apesar de nenhuma das duas situações aí da figura serem esferas, as ideias são as mesmas. A carcaça aí do carro é feita de um metal, de material condutor, então não vai ter diferença de potencial dentro do carro, né? Então quem está dentro do carro não vai levar choque. A ideia é basicamente essa. E o nome desse efeito é gaiola de Faraday. Bom, vou discutir agora um tópico extra que não vai ser cobrado em lista nenhuma, de maneira alguma, mas que eu resolvi incluir para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre a eletrostática que nós concluímos agora, né? Então aqui a gente conclui o capítulo 24, conclui o conteúdo de eletrostática. E aí eu vou incluir aqui um tópico extra, que é a formulação disso tudo na forma de equações diferenciais. Eu pensei que eu tinha desligado o microfone, foi mal. Precisava espirrar aqui. Bom, então, vamos lá. Repetindo, isso daqui não vai ser cobrado, tá? É um tópico extra, mas eu acho interessante incluir porque, por exemplo, na geofísica é importante saber equações de Maxwell para estudar a propagação de ondas eletromagnéticas em materiais, né? Tem a ver, por exemplo, com o estudo de exploração de petróleo, etc. Então eu sei que vocês são de engenharia sanitária e ambiental e essa aplicação específica não se aplica, mas eventualmente pode ser necessário, né? Isso daqui por um outro motivo em uma outra situação. Então, como não tem no livro, eu vou incluir aqui e não vou cobrar. É isso. Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem uma definição mais geral do que é o campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele é, no caso mais geral possível, dado por essa expressão aqui em cima. No caso mais geral possível, estático, porque depois ainda tem uma expressão dinâmica, aqui onde entram outras coisas. Mas no caso estático, essa aqui é a forma mais geral dele. Onde aqui aparece esse R e esse R', né? Que isso é uma coisa muito presente no estudo do eletromagnetismo mais avançado, que é assim, R' é a posição que localiza os geradores de carga, como a gente diz, né? É aqui que vai ter o DQ', que vai gerar o campo. E R localiza o ponto P onde a gente mede o campo, né? Então o campo é gerado por uma partícula que está aqui nessa posição R', e ele é sentido aqui no ponto P, ou seja, na posição R. Então, a distância entre as duas, a distância entre a carga DQ' e o ponto P é dado pelo módulo dessa distância entre esses vetores. Então, essa aqui vai ser a distância entre os dois. Né? Então, ali entra justamente 1 sobre R2, R chapéu. Isso daqui é o que a gente chama de R, que eu falei, inclusive, quando a gente estudou lei de Coulomb, né? Eu usei essa notação aqui nos exemplos e nos exercícios. E aí, aqui no estudo mais geral do campo elétrico, isso também acontece. Só que aqui a gente vai ter uma certa distribuição ρ de R'. Né? R' também é
não só o que localiza as cargas, mas é principalmente a variável de integração. É a mesma coisa. Então a expressão é essa, 1 sobre 4πε0, integral dessa densidade volumétrica de carga, R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo dV'. Então é uma integral tripla, na verdade, porque isso aqui é um elemento de volume. Em coordenadas cartesianas, esse dV' seria dx', dy' vezes dz'. Então uma integral tripla ali. E aí nós já vimos aqui o gradiente, mas existem outros operadores também, que são o divergente de um certo campo B. Então o gradiente ele é calculado como gradiente de uma função escalar. Só existe gradiente de função escalar. Para uma função vetorial existe o divergente, que é esse aqui, a derivada da componente x em relação a x, mais a derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. E para uma função escalar existe também o laplaciano, né? Que ele é representado assim como nabla ao quadrado. Esse símbolo aqui é chamado de nabla. Ou del também, que a gente chama de del. Por que ele é esse nabla ao quadrado laplaciano? Porque o laplaciano, na verdade, é o divergente do gradiente. Então, olha que interessante, o gradiente ele é um vetor, né? O φ é um escalar, então o gradiente é um vetor e o laplaciano é o divergente desse vetor. Basicamente isso aqui. E o laplaciano vai ser segunda derivada de φ em relação a x, mais a segunda derivada de φ em relação a y, mais a segunda derivada de φ em relação a z. Aí não tem como avançar muito nesse segundo tópico se a gente não falar da distribuição delta de Dirac. Tá? Eu acho que esse é o principal motivo, talvez, para a gente não estudar isso em Física 3. Porque isso geralmente faz parte de uma disciplina chamada Física Matemática ou Métodos Avançados, sei lá, algo assim. Métodos de Matemática, alguma coisa assim. Né? São alguns tópicos complementares que a gente não vê em cálculo. E um deles é essa distribuição delta de Dirac. A maneira mais formal de falar disso é através da chamada teoria das distribuições. A maneira de entender o que isso significa e ver se que realmente isso faz sentido é através da teoria das distribuições. Mas para o nosso estudo de graduação, não tem como ir tão longe. Então a gente entende essa delta de Dirac, que vai ser essa delta de x aqui, como se ela fosse um tipo de função estranha, em que ela é zero, ela é infinito aqui no ponto zero, ela vale infinito nesse ponto, e ela é zero nos outros. E ela é normalizada. A integral dela de menos infinito até mais infinito dá 1. Então, é isso. Ela tem essa normalização e, como consequência disso também, ela tem uma chamada propriedade de filtragem, entre aspas, né? Que é a integral de uma função qualquer, que seja integrável, vezes a delta de Dirac,
dá o valor dessa função calculado em zero. E se essa delta não estiver localizada no zero, mas sim localizada num certo ponto x0, onde ela vai ser infinito, e zero no resto, então a integral da função vezes essa delta de x menos x0 vai ser f calculado nesse x0, e é isso que vai nos interessar, na verdade. Que nós vamos fazer um cálculo que vai dar uma delta, e aí a gente vai ter que integrar isso e vai dar um resultado assim. Então, isso daqui, se vocês estiverem achando muito estranho, é normal, né? Eu também achei muito estranho, porque, na verdade, a gente está fazendo algo que a rigor não faz sentido, né? Ela não existe uma função infinita. É porque, na verdade, a delta não é isso. Ela não é isso. Ela é uma outra coisa. Mas aí ia dar muito, muito trabalho explicar. E como eu já estou falando uma coisa que eu nem deveria estar falando, que é extra, também não tem como entrar tanto assim em detalhe disso. Mas a gente pode entender como se fosse uma função que ela é infinito num ponto e zero no resto. A integral dela dá 1, o nome disso é normalização. A integral de outra função vezes ela dá o valor dessa função no zero, ou se for uma delta de x menos x0, dá a função nesse ponto x0. E o nome disso é filtragem, porque é como se ela passasse pela função f aqui e ela filtrasse só o valor f de x0 de quando a função passa por um certo ponto x0. Então ela faz isso. Bom, é isso. E aí a gente tem uma generalização disso para 3 dimensões. Então a gente tem a delta em 3 dimensões, que é representado como sendo delta ao cubo, né? Delta 3, que agora a normalização dela fica a integral tripla, de menos infinito a mais infinito, nas 3 variáveis x, y e z. E agora uma delta de r, né? Faltou o 3 aqui. Vai dar 1. Então essa vai ser a normalização dela. E a filtragem fica assim. Integral no espaço R3, que é a mesma coisa que isso daqui. Isso daqui é a integral no espaço R3. Integral no espaço R3. Então, a integral de uma função f de r', delta 3 de r' dv' dá f de zero. Agora, se for uma integral num f de r menos r', vai dar f de r. Então, é muito parecido com o caso aqui de uma dimensão, mas generalizado agora dessa maneira. E a gente vai usar isso para calcular o divergente do campo elétrico. Divergente do campo elétrico. Não vou explicar ainda por que interessa calcular o divergente do campo elétrico, eu vou explicar daqui a pouco. Mas, para calcular isso, a gente tem que ter essas duas informações aqui em cima. Então, essa primeira diz que o gradiente do 1 sobre o módulo, aqui embaixo seria R menos R', senão dá zero, né? O gradiente disso é menos R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. E o divergente de R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo é 4π vezes a delta. Então é aqui que a gente vai precisar da delta de Dirac. E aí o divergente do campo elétrico, a gente usa aquela expressão mais geral lá do campo elétrico, que é 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R', R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Tá bom? Então,
O divergente ele atua sobre as variáveis x, y e z. Esse ρ de R' aqui, que aparece dentro da integral, ele depende de R', que é x', y', z'. Então, esse divergente ele passa por cima desse R' como se ele fosse constante, porque são variáveis diferentes. Né? Então, fica só o divergente dessa divisão aqui. E aí nós temos essa expressão que foi dada aqui, de que esse divergente é, na verdade, 4π vezes a delta de R menos R'. Então, substituindo isso, cancela esse 4π com esse 4π aqui. Fica 1 sobre ε0, integral de ρ, de R' delta de R menos R'. E aí, pela propriedade de filtragem aqui, da delta, da delta 3, né, a gente tem que isso é ρ de R sobre ε0. Então, essa é a chamada, ela é uma equação de Maxwell. Tá? O eletromagnetismo inteiro ele está escrito em termos de 4 equações, que são as chamadas 4 equações de Maxwell. E essa daqui geralmente é a primeira que a gente estuda, que a gente escreve quando vai falar das 4 equações de Maxwell, que ela dá o divergente de E. O divergente de E vai ser ρ sobre ε0, como a gente calculou agora. E essa, na verdade, ela é totalmente equivalente ao que nós já estudamos no capítulo 23, que é a lei de Gauss. Totalmente equivalente. É a forma diferencial daquela lei, porque se a gente integrar ela dos dois lados, a gente recupera a lei de Gauss. Se a gente integrar o divergente de E num volume, isso vai dar a integral de ρ num volume, e a integral de ρ é a carga. Né? A integral da densidade é a carga. Então fica a carga encerrada dividido por ε0. E aqui do lado a gente usa o chamado teorema da divergência, ou teorema de Gauss, que é o motivo pelo qual essa lei é chamada lei de Gauss, que diz que a integral do divergente no volume é a integral de superfície na fronteira desse volume, que é justamente o fluxo do campo elétrico, φ. Ou seja, a lei de Gauss está aqui. Né? Então, dizer que o divergente do campo elétrico é a densidade sobre ε0 é equivalente a dizer que a integral, que o fluxo do campo elétrico nessa superfície que delimita, numa superfície que delimite toda essa carga concentrada com essa densidade, é igual a carga sobre ε0. São coisas equivalentes. Só que essa de cima aqui é a forma diferencial e essa de baixo aqui é a forma integral dessa mesma lei. Certo? E o interessante dessa lei de Gauss na forma diferencial é que ela nos mostra que o que faz o campo elétrico divergir, ou seja, se espalhar pelo espaço em todas as direções, é a presença de uma densidade de carga. Né? Então, isso é basicamente o comportamento qualitativo que a gente vê, por exemplo, numa carga pontual. O campo elétrico dela diverge em todas as direções. E esse divergente é uma grandeza que mede como isso acontece. Então, se o divergente é zero, isso significa que não tem densidade de carga, ou seja, não tem carga. E isso daqui é a mesma coisa que dizer que se numa certa superfície gaussiana o fluxo é zero, significa que não tem carga lá. Né? Então, a forma diferencial dessa equação, que é o divergente de E igual a ρ sobre ε0, fala sobre a densidade de carga, enquanto que o fluxo fala sobre a carga em si, né, através da forma integral dessa lei. Bom, e aí a outra equação de Maxwell é a que dá o rotacional do campo elétrico E. O rotacional eu não falei lá, quando eu falei dos operadores, mas ele está aqui. Ele é calculado através dessa expressão que pode ser entendida como um determinante. Então, por exemplo, aqui ficaria
I DYEZ, e o segundo termo da componente X dele, por exemplo, aqui a componente X do campo rotacional, seria I DYEZ, né, aqui, nessa linha. Então seria I chapéu vezes D-ROM EZ, D-ROM Y, e o outro termo vai ser aqui DZ EY negativo. Então essa daqui é a componente X do rotacional, e assim por diante a gente pode encontrar as demais componentes. Só que, na verdade, no caso da eletrostática, a gente não precisa ir tão longe, porque existe uma identidade vetorial que vai nos ajudar. Uma vez que o campo elétrico é dado por menos o gradiente do potencial, então o rotacional disso fica menos o rotacional do gradiente. E o rotacional do gradiente tem uma identidade vetorial que diz que isso é zero. Então a conclusão é que o rotacional do campo elétrico é igual a zero. E essa é também outra equação de Maxwell. Ela também é equivalente a dizer que a integral de linha fechada num caminho fechado do campo elétrico é nulo, é zero. E para isso a gente usa o chamado teorema de Stokes, que diz que a integral de superfície, né, de uma certa área A, aqui, cuja fronteira é um caminho orientado C, a integral de superfície do rotacional de um campo E sobre essa área vai ser a integral de linha desse campo, né, nessa linha que é a fronteira dessa área. E esse é o chamado teorema de Stokes. Então, usando esse teorema de Stokes e o fato de que esse rotacional dá zero, a gente conclui que a integral de linha de E escalar dl é igual a zero. Então, resumindo, a gente tem aqui duas equações de Maxwell que caracterizam a chamada eletrostática no eletrostática, né? Que são essas duas aqui, na forma diferencial, ou essas duas aqui na forma integral. E elas são equivalentes. Então, divergente de E igual a ρ sobre ε0 é equivalente à integral do campo elétrico numa superfície S fechada, igual a carga encerrada por essa superfície sobre ε0. A segunda equação de Maxwell que nós acabamos de ver, o rotacional é zero do campo elétrico, é a mesma coisa que dizer que a integral do campo elétrico num caminho fechado é zero. E, na verdade, isso daqui é equivalente a dizer que o E é um campo conservativo. Então, lá no eletromagnetismo mais avançado, essas duas equações elas caracterizam completamente o que nós chamamos de eletrostática, que foi o que nós terminamos de estudar hoje aqui. Tudo pode ser obtido daqui. Então, isso são, digamos assim, os fundamentos do eletromagnetismo, fundamentos matemáticos da chamada eletrostática, que é o estudo de campos elétricos e não variam no tempo, campos elétricos estáticos. A importância de saber o divergente e o rotacional, além de servir de base para todos esses cálculos, é o chamado teorema de Helmholtz, que ele afirma o seguinte: sabendo o divergente e o rotacional de um campo, nós conseguimos determinar qual é esse campo. Esse é o teorema de Stokes, né? E esse campo, nesse caso, vai ser dado por essa expressão aqui. Então, sabendo o divergente, a gente sabe ρ, e pode substituir aqui e encontrar esse campo. Basicamente é isso. E o fato do rotacional ser zero significa que não vai entrar aqui mais nenhum outro termo, porque se o rotacional fosse diferente de zero, entraria outro termo aqui. Então, sabendo o divergente, sabendo o rotacional, a gente sabe o campo. É por isso que no eletromagnetismo a gente calcula o divergente e o rotacional.
Isso também é equivalente a conhecer essas duas integrais aí do lado direito. Né? E como é equivalente, então, sabendo essas duas integrais aqui, a gente também sabe quem é o campo elétrico, certo? E, de fato, o Halliday faz isso em alguns exemplos depois, quando vai falar sobre eletrodinâmica, ele usa essas equações para isso, para não ter que usar essa forma diferencial que exigiria ter falado dessas coisas que eu falei hoje, né? Bom, e como consequência disso, a gente tem uma coisa muito importante que essa daqui não vai ser opcional de vocês conhecerem, é importante conhecer, que é a chamada equação de Poisson. É uma das equações mais importantes da física, porque ela aparece não só aqui, mas ela aparece em muitas situações da física, inclusive estudo de fluidos, por exemplo. Cosmologia, né? Estudo da expansão do universo, ela aparece. Aparece uma equação muito parecida também no estudo das ondas, é um pouco parecida. E assim por diante, né? É uma equação muito, muito importante. Tá, então, que equação é essa? Como é que ela é obtida? Partindo da primeira equação de Maxwell aqui, que diz que o divergente do campo elétrico é ρ sobre epsilon zero, e lembrando que pelo fato do campo ser conservativo, ele é menos o gradiente do potencial, como a gente discutiu no início da aula, e substituindo uma na outra, a gente percebe que o divergente de menos gradiente do potencial é ρ sobre epsilon zero. Só que divergente de menos o gradiente é menos divergente do gradiente. Conclusão, isso dá o Laplaciano, como eu discuti ainda agora. É o divergente do gradiente é o Laplaciano. Então fica Laplaciano de V igual a menos ρ sobre epsilon zero. E essa é a chamada equação de Poisson. Então essa equação de Poisson, ela permite determinar tudo que a gente pode saber do sistema, conhecendo apenas a densidade de carga e determinando, a partir dessa densidade de carga, uma função escalar. Então vejam que aqui não vai entrar vetor em nada, né? Isso também é uma vantagem. Então, sabendo a densidade de carga aqui, a gente calcula o potencial resolvendo essa equação diferencial parcial de segunda ordem e obtém o potencial que descreve tudo do sistema se for eletrostática. Essa equação de Poisson é uma equação diferencial parcial de segunda ordem e não homogênea. A solução homogênea dela significa ρ igual a zero, essa de baixo aqui, que é chamada equação de Laplace, também importantíssima, não só na física, mas na matemática e em muitas aplicações também. Certo? E a equação de Laplace nada mais é do que a equação de Poisson no vácuo. Bom, então era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Sei que pode ter sido, talvez, complicada essa segunda parte, porque eu resumi muita coisa nova que não faz parte do conteúdo da disciplina, né? Mas eu achei interessante de incluir aqui, pelo menos resumidamente, para vocês saberem que existem as equações de Maxwell, que o Halliday vai falar só lá no final do livro, sendo que vocês já estudaram uma delas. Então eu achei que seria bom pelo menos apresentar isso aqui para vocês conhecerem. Não vou pedir nada disso aqui, talvez eu peça simplesmente uma verificação, né? Verificação é fácil, é só substituir e calcular. Então, nada demais aqui. Talvez eu peça só uma verificação, tipo assim, verifique se tal potencial satisfaz a equação de Laplace ou a equação de Poisson, algo assim. E aí vai ser só um cálculo mesmo, tá? Nada esdrúxulo, nada fora do conteúdo, não vou pedir nada assim não.
Tá bom? Então, alguma questão em relação a essa discussão que nós tivemos hoje, esse conteúdo de hoje? Caros caros alunos e alunas, 4 pessoas presentes. Nossa turma de 4 pessoas. Alguém tem alguma dúvida aí, galera? Especialmente essa primeira parte aqui, que vai cair no nossa disciplina, alguma coisa? Não? A Vanessa estava comentando aí no início da aula que vai terminar hoje, né, uma disciplina, então a nossa aula pode ser num outro horário, a partir de quinta-feira. Vocês aí, representantes da turma, tudo bem? Pode ser 2 horas por vocês também, a partir de quinta-feira, de 2 às 4. Como é, professor? A partir de quinta-feira, a aula pode ser de 2 às 4. Parece que vai acabar uma Por mim, matéria. tudo bem. Oi? Ah, Por mim, tudo por ti tudo bem? certo. Ah, tá bom. Eu acho que todo mundo concorda, porque 1 hora é bem cedinho. É só na terça também. Não entendi qual é o problema. Vai ser toda terça, não vai acabar a terça também? Não, É a só na aula terça, só vai professor. acabar na terça. É. Ah, só na semana Na que quinta vem, já né? tem aula. Ah, Isso. tá. Então só na Só quinta dia da de semana terça. que vem. Obrigado, então. Não, na terça, no caso. Porque quinta a gente tem aula. 3 horas com outra professora. Então eu acho melhor não mudar, porque aí vai ficar um horário diferente na terça e outro na quinta. Acho melhor deixar de 1 às 3, então. Pode ser? Sim, é que sabe. Pode ser. Tem problema, Vanessa? Tá bom. Eu sei que é ruim para digestão, né? Mas, mas é o horário que sobrou pra gente. Então, obrigado aí. Vão acompanhando, se vocês encontrarem tempo aí, vão acompanhando o livro e os exemplos resolvidos que eu faço aqui, que vai ser mais ou menos daí que vai vir a avaliação. Então, E, valeu. professor, quando o senhor vai liberar a próxima avaliação? Já tem data Pois ou é. não? Não, mas eu concluí aqui o primeiro capítulo dessa segunda avaliação e os próximos 3 capítulos aí vai ser esses 4 para a próxima avaliação. Basicamente, Tudo bem. potencial elétrico e circuitos, para fechar um assunto. E o senhor vai disponibilizar a nota da primeira? Vou sim, senhora, eu só preciso corrigir aqui, que eu ainda não corrigi. Mas eu Tudo vou bem. sim, não vai ficar nenhum mistério, até porque não pode também. Tenho a obrigação de divulgar essas notas. Vou corrigir, vou mandar individualmente por e-mail para evitar exposições desnecessárias. É isso. Mais alguma questão? Alguma coisa? Acho que não. Tá legal. Então, valeu aí para vocês e a gente se vê na quinta-feira, então.